No episódio passado de The Good Doctor, chegou uma nova personagem que tinha como objetivo mudar tudo naquele hospital. E nesse segundo episódio a gente ficou sabendo um pouco mais qual que é a dela, qual que é a proposta dessa nova personagem. Então bora lá conversar sobre esse segundo episódio. Hey pessoal, beleza? Eu sou Luana e no episódio passado de The Good Doctor, como eu já falei, chegou a Salem, ou Salem, que é a nova personagem aí, que na verdade tinha chego como uma paciente meio pirada e a gente acabou descobrindo que ela simplesmente ia comprar o hospital. E também aconteceram algumas outras coisas nesse novo episódio, que inclusive eu sempre comento antes lá no meu Instagram, no momento que eu tô assistindo The Good Doctor, eu vou comentando por lá. Então se você ainda não me segue, vai estar o link aqui na descrição e o meu arroba aparecendo na tela. Então depois você já vai lá e me segue pra não perder nada. Porque as coisas sempre saem primeiro lá, por ser mais prático e tal. Mas tá, vamos falar desse segundo episódio de The Good Doctor. A gente teve o assunto secundário, que sempre tem, que geralmente é relacionado ao Sean, que foi a escolha do bolo de casamento dele e da Lia, que é muito engraçado que eles introduzem, assim, assuntos simples, como se fosse um problema ou algo a ser resolvido, e eu sempre curto muito essa parte pessoal aí do Sean, mas basicamente não desenrolou muito. Foi ele obrigando a galera a provar todo que é sabor de bolo pra saber qual eles escolheriam pro casamento deles. E rendeu umas cenas bem engraçadas, inclusive ele sendo, tipo, super sincero ali com a Salem. Até porque ele não consegue mentir, né? Mas eu acho muito engraçado quando ele é sincerão. Que ela pediu pra provar o bolo e ele basicamente falou: ah, não é necessário porque você não vai ser convidada pro meu casamento. E algo que eu inclusive falei, né, durante o review do episódio passado, é que eu achava que a Salem ia meio que ser mais ali um obstáculo, uma pessoa pra atrapalhar o Sean e questionar as habilidades dele, como já fizeram inúmeros personagens, né. Mas acabou que não, eu acho que ela até curtiu ele na real. Pelo menos foi isso que deu a entender. Ela também gostou muito da Lia, que ela já tinha tido um contato um pouco antes enquanto ela era paciente. E ela até deu um pouco mais de liberdade pra Lia desenvolver uma outra coisa lá que tinha a ver com o hospital. E foi muito legal ver que elas meio que começaram ali a ter uma amizade e quem sabe ela seja convidada para o casamento sim, para a decepção do Sean. E eu falei que ela tinha aquela cara de personagem que ia atrapalhar todo mundo e que todo mundo não ia gostar dela, mas acabou que não, ficou meio que dividido ali. Teve uma galera que curtiu ela sim, que foi com a cara dela, e teve um outro pessoal que não gostou muito não. Uma dessas pessoas que não gostou muito dessa Salem foi o Glassman, e ele deixou isso bem claro, né, desde a primeira vez que ele viu ela. E, inclusive, aparentemente, parece que ele vai sair do hospital sim, mas eu acredito que isso não vai acontecer agora, porque o próprio personagem ali explicou que ele ia apoiar ela e tudo mais, mas que ele iria sair até, sei lá, achar alguém pra substituir, essas coisas. E ele até teve uma conversa com o Sean que ele ficou meio chateadinho, falando que ele realmente ia deixar o hospital, que ele ia viver a vida dele, então eu acredito que talvez o personagem aí saia depois dessa temporada. O que vai ser meio triste porque eu curto esse personagem, sabe? Apesar dele ser rabugento, tem algumas coisas engraçadas que acontecem envolvendo o Glassman. Mas pelo menos, né, a gente vai ter ele durante essa temporada, foi o que deu a entender nesse segundo episódio. Além do Glassman, quem não foi muito com a cara dela foi ali o Park, né? A Doutora Lim e o Mateo, que é aquele novo médico, o namorado da Doutora Lim. E eu acredito que essa galera não foi muito com a cara dela justamente por ela meio que se intrometer muito ali nos assuntos deles. Tudo bem que ela comanda o hospital e tal, mas ela acabou se intrometendo bastante nos casos, que inclusive eu já vou comentar e foram bem interessantes desse episódio, a gente teve 2. A primeira intromissão dela foi ali no caso do Mateo com o Andrews, né, que eles meio que tiveram uma briga. Porque o Mateo acabou apresentando uma opção de tratamento ali que tinha, sim, muitos riscos e que não tinha sido aprovada por ninguém, e por isso o Andrews ficou super pistola ali, com razão. E apesar de a cirurgia ter dado certo, o tratamento ali ter realmente sido um sucesso, a Salem mesmo assim acabou meio que dando uma bronca nele e na Lynn por causa de outros pacientes, ou seja, uma coisa que não tinha muito a ver. E ela falou que tinha uma paciente esperando e tal, e que isso não era justo, e a gente sabe que ela meio que prioriza o tratamento e a experiência toda dos pacientes como se eles realmente fossem ali clientes e aquela coisa toda que ela explicou no começo do episódio. Porém, não tinha o porquê ela fazer isso, sabe? A paciente basicamente tinha sido um caso de sucesso e ela simplesmente brigou com o cara por ter feito a coisa certa, por ter realmente curado a menina. Então isso eu não entendi muito bem.
Porém, algo que eu achei muito engraçado, cara, é que a Salem tá em quase todas as cenas, porque ela invade os lugares do nada. Então, na hora lá que o Andrews e o Matthew estavam brigando, ela chega do nada, tipo, eu vim usar o Wi-Fi, sabe? Então ela invade o escritório da Audrey, entra na sala dos médicos do nada. Isso eu achei até meio cômico e eu não sei muito o que falar sobre essa personagem, eu ainda não sei 100% qual que é dela. Parece que ela só quer realmente melhorar a experiência dos pacientes e essas coisas, mas a gente ainda não sabe muito qual que é o verdadeiro objetivo da personagem, se é esse mesmo. Ela também é um pouco misteriosa, então a gente não conhece muito dela ainda, tem que esperar pra ver. Porém, eu não odiei ela como achei que seria, porque eu realmente achava que ela ia ser aquela personagem que todo mundo odeia e tal. E não, ela é de boas até. Mas eu também não amei a personagem, tô ali ainda não me decidi. Vamos ver nos próximos episódios. Então, falando aqui mais especificamente dos casos, a gente teve esse da menina que ela tinha ali um linfoma, alguma coisa assim no pulmão. E ela tinha poucos meses de vida, mas o Matthew, conseguiu achar uma coisa que poderia curar ela. E realmente, de fato, conseguiu. E foi bem emocionante porque a gente viu que ela tinha uma história ali meio triste, na qual a mãe dela tinha deixado ela com outra família nos Estados Unidos, tinha ido embora. E essa família dela tinha falecido e ela não aceitava a mãe biológica dela. Foi bem emocionante quando as duas conseguiram meio que ter um encontro ali, falar que queriam sim reconstruir essa relação de mãe e filha. Então foi muito legal essa parte e emocionante, como sempre. Sempre tem que ter alguma coisa emocionante em The Good Doctor. E esse foi um caso que me emocionou também. Mas eu acho que o mais emocionante mesmo foi o outro, na qual a mulher ali, ela tinha um bebê, E ela era acusada de ter matado o outro bebê que ela tinha tido, porque nos exames parecia que ela tinha se envenenado e aí, de propósito, e envenenado o bebê através do leite materno. O Park acabou acreditando que ela era inocente, enquanto a Morgan inicialmente achava que ela era assim culpada, que ela tinha mesmo realmente matado o primeiro filho dela. Mas no final, quem realmente descobriu que aquilo tudo não se passava de um mal-entendido ali dos exames foi a própria Morgan, que viu que na verdade não era nada disso, era só algo realmente do corpo da mulher que ela tinha, que acabava afetando o bebê através do leite, mas nem ela tinha noção disso. E aí essa substância acabava sendo confundida como algo que ela tinha ingerido para fazer isso propositalmente. Mas não, ela, nem sabia o que ela tinha feito e ela estava sendo acusada desse crime, mas foi legal que no final a gente descobriu que ela era inocente e que ela pôde ficar ali com a bebezinha dela. Foi realmente muito fofo. A gente também tem os dois novos personagens regulares, que são aqueles internos ali, que é o Dr. Asher e a outra doutora que eu me esqueci o nome dela. Mas enfim, os dois não apareceram muito nesse episódio, teve apenas algumas cenas deles orientando os pacientes e interagindo um pouco, mas não teve muita coisa focada neles. Então os residentes acabaram não aparecendo muito nesse episódio. E lembrando que eu vou fazer aqui o review de todos os episódios de The Good Doctor, então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum episódio, tá bom? Nenhum vídeo no caso, Luana, não episódio. Mas enfim, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo de review de The Good Doctor. E assim, esse episódio foi pra mostrar ali que haverão sim muitas mudanças e a gente viu cada personagem reagindo de uma maneira diferente. Teve alguns que curtiram, outros nem tanto, mas não foi nada do que eu imaginava, que era realmente que essa personagem seria odiada e tal. E não foi assim. A gente ainda não sabe muito qual é a dela, não foi revelada muita coisa sobre ela. Eu achei as cenas que ela apareceu bem cômicas, porque ela aparece do nada, ela é muito aleatória e ela tá presente em tudo que é lugar. Então foi engraçado, mas eu acho que a gente tem que conhecer mais da personagem e provavelmente nós vamos, Porque tem muito episódio pra rolar ainda pela frente. E no final nós vimos uma coisa importante que não acontecia há um tempo. Foi o Sean meio que tendo um surto ali, um ataque de ansiedade, porque a gente já sabe que ele não lida muito bem com mudanças. E ele tava indo até bem demais durante o episódio. Só que no final ele acaba meio que tendo esse surto por causa ali daquele aparelho de secar as mãos que faz um barulho super alto, que tinha sido trocado, no lugar das toalhas de papel. E como a gente sabe, as pessoas que estão ali no espectro do autismo, muitas vezes elas não suportam barulhos muito altos ou muita luz, essas coisas. E por isso ele acaba meio que tendo um surto e ali ia tentar acalmar ele, mas não dá muito certo. E o episódio acabou assim. O que nos resta saber que é o que vai acontecer no próximo. Porque o Sean, ele teve isso. E ele meio que também não foi muito com a cara da Salem. Apesar de ele ser neutro, Ele não odeia ninguém e essas coisas.
não faz parte ali da característica do Sean. Mas vamos ver como é que ele vai reagir com essa personagem nova e com todas as mudanças que estão acontecendo, que eu acredito que vai ser o tema principal. Tem muita mudança acontecendo tanto na vida profissional quanto pessoal do Sean. Ele vai se casar com a Leah, tem as coisas do hospital, tem o Glassman indo embora, que é uma figura paterna para ele super importante. Ou seja, a gente vai ver aí as mudanças, né, e como o Sean vai reagir a elas. Eu acredito que vai ser bem legal de acompanhar. E também tô muito curiosa pra conhecer mais essa nova personagem. Aproveita e já comenta aqui embaixo se você assistiu o episódio, o que você achou e o que você acha que vai acontecer nos próximos. Lembrando que também não esquece de se inscrever aqui nessa bolinha pra não perder mais nenhum vídeo e deixar o like aqui embaixo pra me saber que vocês estão curtindo o conteúdo e continuar trazendo reviews aqui pro canal. E é claro, me segue lá no Insta, que sempre que eu tô assistindo The Good Doctor, eu posto lá em tempo real o que eu tô achando do episódio. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e até mais! When you're sounding